Gênesis capítulo 16, deixa a sua Bíblia aberta, porque nós iremos meditar nesse capítulo, esses versículos, essa história. Depois que eu meditei nesse texto, eu elaborei como tema da mensagem de hoje, quando a ansiedade ocupa o lugar da confiança. Hoje eu irei falar desse tema. Domingo que vem eu vou terminar esse capítulo, no domingo pela manhã, eu irei falar da graça que triunfa sobre o medo, esse mesmo capítulo aqui. E hoje vamos meditar do verso 1 ao verso 6, sobre essa temática, quando a ansiedade ocupa o lugar da confiança. Inicialmente, irmãos, eu quero dizer aqui, que todos nós temos ansiedade, todos nós, todos os seres humanos, ele tem esse sentimento de ansiedade que agita as nossas emoções. Todos nós temos mais intensos e o mais controlado, mas todos os seres humanos, eles têm essa faculdade da ansiedade. A ansiedade, numa definição básica, é uma preocupação intensa, excessiva e persistente. Ela leva até as pessoas terem medo de situações cotidianas. Ela leva a pessoa a ter uma frequência cardíaca elevada, respiração rápida e sensação de cansaço. A ansiedade, ela faz isso. Segundo alguns especialistas, a ansiedade pode ser normal, e quando ela é normal, é um indicador de doenças subjacentes. Que é isso? A ansiedade também pode revelar doenças que você não sabe que tem, e através dela se descobre. Esse é o lado bom da situação em relação à ansiedade. Agora, somente quando nós temos sentimentos e se tornam excessivos de preocupação, sentimentos obsessivos, que interferem na vida da pessoa, é que a ansiedade é vista com preocupação. Mas, no geral, o fato é que todos os seres humanos são ansiosos. O desejar que as coisas aconteçam, rasgando o tempo da espera. A ansiedade, ela quer que o futuro venha para o presente. E as pessoas que estão dentro dessa patologia, elas não conseguem viver o presente, elas não conseguem curtir o presente, porque há um bolo de informações na mente dela, a preocupação de ser, de ter, de casar, do não casar, de ter filho, de não ter filho, de passar no vestibular, de passar no Enem, e isso dá uma sensação de incerteza na sua alma. Isso é inerente do ser humano. Então, todos nós somos assim. Por isso, irmãos, que existe um mercado de coisas que oferece meio de saciar essa necessidade de chegar no futuro. Você tira, por exemplo, o horóscopo, né? Que lembra aí do tempo dos jornais. Eu lembro que eu pegava o jornal, meu pai lia jornal, eu pegava o jornal e eu ia lá nessa página do horóscopo, né? E eu falava, touro, eu vou ver aqui como é que está a barra para mim. E engraçado que são as mesmas coisas, né, para todos aqueles signos. A gente querendo saber do futuro. Hoje você vai ter uma surpresa. Eita, é hoje que eu vou ganhar alguma coisa. Ganhar na surra, é difícil, vai ganhar alguma coisa. Mas eu olhava e esse mercado é muito forte. Aí tem religiões que oferecem guias, não é? Guia de luz, na verdade demônios, que as pessoas se oferecem para que o futuro esteja bacana, legal. Então, por causa dessa ansiedade, existem inúmeros sistemas para saciar o homem, para que o homem oferte o seu negócio, para o seu negócio não quebrar. Eu vou lá na praia, eu faço uma oferenda aos santos. Então, isso é inerente da gente, ansiedade. Agora, veja que para nós, apesar que o que eu citei aqui, tudo tem no mundo aí, mas para nós não é diferente. Quantas pessoas correm atrás dos profetas?
com a Bíblia debaixo do braço e estão atrás dos profetas. Deus tem que falar comigo, Deus tem que me dar uma resposta, e a Bíblia debaixo do braço lá. Quantos crentes procuram esses movimentos? Eu creio na contemporaneidade dos dons, eu creio que o Senhor fala conforme a sua palavra, mas há aqueles que querem, a Bíblia tem preguiça de ouvir a vontade de Deus, de estudar a vontade de Deus, e aí procura os ditos profetas para falar alguma coisa. Isso não é nada mais do que a ansiedade, irmãos. Os nossos heróis bíblicos também apresentam essa falha ao deixarem confiar em Deus. A verdade, irmãos, os servos de Deus tem essa coisa dúbia na alma. A gente se pergunta assim: até onde eu posso agir? Ou até onde eu posso esperar no Senhor? Até onde vai a soberania de Deus? Até onde vai a minha responsabilidade? A gente fica nesse conflito da alma. Eu espero, eu vou reagir. Eu espero que Deus responda, eu vou lá. E lá eu bato na cara da pessoa, e aí eu rasgo o contrato. O que eu faço? Eu espero ou não espero? Essa coisa ambígua está na alma do ser humano, na natureza humana. Essas perguntas nos definem muito, porque isso às vezes é por causa disso que a gente quebra a cara. Quantas vezes eu já quebrei minha cara por causa de ansiedade, e acredito que eu vou quebrar mais a cara. Isso em todos os sentidos. Eu já entrei em uma situação que eu não consultei, eu não esperei, a minha ansiedade disse vai, e depois eu paguei as consequências, não é? Até as consequências financeiras, que aí eu comecei a pagar aquilo que minha ansiedade foi, não esperei. E quando eu pagava, eu dizia: eu sei, Senhor, que foi minha rebeldia, estou pagando o preço pela minha rebeldia, porque eu podia ter orado mais, ter esperado mais um pouco, eu podia ter que aquieta a minha alma, que o vento vai passar, não é? Eu lembro que meu pai, que os meus amigos iam tudo para o cinema. Naquela época o cinema era uma coisa muito, muito cara, né? E eu ia pedir: papai, eu quero ir para o cinema. Não se preocupe, meu filho, esse filme que está passando aí vai passar daqui a 3 anos na televisão, tenha calma. Pensa, uma calma, trabalhar com a ansiedade. Então esse texto que nós iremos meditar, Gênesis 16, do verso 1 ao verso 6, vai mostrar a nossa humanidade, irmãos. Por favor, meus irmãos, não olhe para os personagens dessa história sem deixar de olhar para você. Por favor, não olhe para a Sarai, que é a personagem, a mulher de Arão. Não olhe para ela e diga: poxa, Sarai pisou na bola. Vamos olhar para nós nesse texto, e para isso serve a teologia. A teologia não é só para informar, a teologia é para tocar na gente, na vida da gente, né? Então, olhe para nós, que atire a primeira pedra, quem nunca, né? O que vai acontecer nessa narrativa. Muito bem. Eu já venho trazendo aqui 3 mensagens nesses capítulos anteriores, 14 e 15, eu estou aqui 16, eu estou trazendo a mesma narrativa, né? A mesma caminhada com Abrão. A gente viu aqui que estamos falando nitidamente de um casal, Abrão e Sarai, e Deus prometeu a esse casal ter uma descendência. Descendência começa com filhos. E desde Gênesis capítulo 12, Deus vem falando para ele: olha, eu vou abençoar vocês, a descendência de vocês vai ser uma descendência grande, vai abençoar povos. Então, desde o capítulo 12 de Gênesis, Deus tira eles da casa dos pais dele. Eles não tinham, assim, alguma condição, e Deus abençoa eles, eles ficam ricos. Aquilo que Deus prometera: olha, Abraão, eu vou te abençoar. De fato, tudo que Abraão fazia dava certo. Onde Abraão tocava, Deus estava ali. Então, Abraão e a sua esposa estavam vendo o Deus que o chamou. Porém, a promessa do filho vai ficando distante, pois a idade vai chegando, e as tentativas sempre não deram resultados. Abraão aqui, nesse capítulo 16, já está com 86 anos, e a idade vai avançando, as tentativas de ter um filho vai ficando para trás, e aí vai entrar agora a ansiedade humana, né? Vai chegando, mas Deus vem animando ele, desde o capítulo 14, Abraão, eu estou contigo, Abraão, a promessa eu vou fazer,
na sua vida, vou manter a minha palavra, mas a natureza humana, discípulo de Cristo, vive nessa montanha russa, né? Tem dia aqui, você chega lá no topo, uau, Deus é bom, raio de fogo, mas tem dia que você está somente pela graça, lá embaixo, né? E no último capítulo, que a gente meditou aqui no capítulo 15, ali Abraão apresenta um plano para Deus, né? Senhor, eu estou vendo que eu estou tentando e não consigo, está aqui o meu servo que trabalha comigo, um servo que eu gosto, faz nele a promessa. E Deus, não, Abraão, a promessa que eu tenho contigo é com você, vai sair de você a promessa do descendente. A última cena que nós meditamos aqui domingo foi quando Deus fez aliança com Abraão. Vocês lembram que eu falei dos animais, que ele passou pelo fogo? Então foi a última cena, Deus dizendo para Abraão, Abraão, essa aliança sou eu que estou fazendo, Abraão, essa aliança não é você que está fazendo, sou eu que estou fazendo essa aliança, sou eu que vou cumprir a minha palavra. Muito bem, chegamos ao capítulo 16, bem-vindo à nossa humanidade. Agora chegou a vez de Sara querer ajudar a Deus. O verso número 1 do capítulo 16 começa assim: ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dera nenhum filho, como tinha uma serva egípcia chamada Agar. Verso 2: disse Abrão, já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua a minha serva, também eu possa formar família por meio dela. Abraão atendeu a proposta de Sarai. Eu quero começar pensando duas observações nesses dois versos. Primeiro, havia naquela época uma prática de substituir a maternidade de uma esposa estéril. Através da sua serva poderia ter essa prática social. Quando uma dona, uma senhora de família não podia ter filhos, ela podia pegar uma serva sua, e assim por costume da época, dar para o seu senhor, e ali aquela serva ter o filho, e ela trataria aquele filho como dela. Isso era um costume antigo e isso poderia. Então, o que Sara está propondo aqui, Sarai, está propondo aqui é algo cultural, social. Abraão, olha, eu estou ficando velha, a menopausa aqui está pegando, e pronto, vamos fazer o seguinte, vai dar certo. A gente traz a minha serva Agar, e aí você tem relação com ela e tudo bem, vai ser filho nosso. Isso é uma prática normal. A segunda coisa que eu observo nesses versos, visto que ela não conseguia ter filho, e visto que Deus tinha falado para Abraão, o filho, a descendência vem de você. O que é que ela pensou nesse momento? Ela pensou, peraí, Deus disse para Abraão, no capítulo 15, que viria dele. Por isso que ele ofereceu o servo dele. Deus, não, vem de você, Abraão, a minha promessa. Aí Sara pensou assim, pronto, visto que Deus disse lá no capítulo 15, que vem de Abraão, então não tem problema eu chamar uma serva, porque de toda forma, o que vai vir dessa serva vem de Abraão, então eu estou fora dessa jogada, então eu vou fazer isso. Aqui, irmãos, eu pontuo aqui uma observação dessa maneira de interpretar a voz de Deus, né? Ela interpretou assim, não, vai vir de Abraão de qualquer forma, e eu não vou aqui transgredir o que foi dito, vai vir de Abraão, agora minha serva entra em jogo, e aí a promessa vai dar tudo certo. Eu quero pontuar uma coisa aqui, uma velha mania nossa de interpretar as Escrituras com nossos remendos, né? Interpretar a voz de Deus por causa das nossas causas. É tanto que ela diz assim, ó, veja o que ela expressa, eu posso formar família por meio dela. Ela coloca a sua individualidade, né? Dessa forma, eu vou ter filhos. Eu queria pontuar isso aqui, a gente interpretar para nós, do jeito que a gente quer, a voz de Deus. Ela pensou, Deus disse que é para Abraão, beleza. Então, eu entendo
que Abraão pode ter relação sexual com qualquer uma. Só que o escritor, ele fala, Sara, esposa de Abraão, dizendo o seguinte, você que foi chamada para a promessa. Quando Deus chamou Abraão, a Sara estava lá na terra dela, e foi lá que ele prometeu. Então, nós temos essa mania de pegar as coisas que me interessam, da voz de Deus, para os meus interesses. A gente tem mania de dizer assim, não, Deus está me abençoando, mas eu sou um monstro na minha casa. Mas Deus está me abençoando por causa disso. E aí a gente coloca Deus numa cadeira feito um menino, você está me abençoando. A gente começa a interpretar as escrituras para nós. Para os outros a gente julga. Na Bíblia diz isso. Assim, Sara interpreta a voz de Deus, entendemos assim, ela interpreta a voz de Deus, não, isso vai acontecer porque só de Abraão é que vai vir. Tenhamos cuidado, irmãos. Deus não precisa de intérprete que aumente o seu enredo. Precisamos chegar diante da voz de Deus, diante daquele que está sendo dito, e a gente, na ação de obediência, os dois, o casal, vamos fazer diferente, e fizeram diferente, é o caso aqui. Então eles não oram, eles não pedem permissão, Senhor, tem um plano, como Abraão disse para Deus, Eliezer, do servo Eliezer. Então, eles não oram, eles executam. E aí veja que no verso 3, eles vão escolher o caminho mais difícil. No verso 3, diz, quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abraão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, entregou sua serva egípcia Agar a Abraão. Verso 4, ele o possuiu Agar, e ela o quê? Engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para a sua senhora. Observe, meus irmãos, que quando somos levados pela ansiedade, e não descansamos, nós sofremos consequência. Isso, quem é pastor, quem caminha com o pastor lida com a vida, com os conflitos, né? Pastor lida com conflitos. Talvez você conheça um irmão, conheça outro irmão, tal, mas pastor conhece todos os conflitos, quase todos, né? Conhece os conflitos. Talvez seja estressante por causa disso, porque não fecha na cabeça do pastor uma situação, está aberto lá, problema, e não fecha. E aí por isso tem um outro pastor aí, tomando remédio aí, taxa preta, porque a mente não para. Veja, essas minhas orelhas, esses meus ouvidos, estão cansados de ouvir decisões tomadas à base da ansiedade, decisões irresponsáveis, impensadas, que destrói a família, porque não espera, porque não parte para orar, não parte para acalmar o ânimo. Veja, o plano não saiu perfeito. A Sara pensou, vai dar tudo certo, porque a cultura diz que pode ser, a cultura diz que eu posso ser meu filho, e a gente pode cumprir a promessa de Deus, vai dar errado. A escrava agora, a escrava que estava nos planos de Sara, essa escrava agora vai desprezar sua senhora. O hebraico aqui é trazer maldições. A Agar, que estava nos planos humanos da Sara, ela quando ela percebe que ela está grávida e a senhora dela não está, ela começa a amaldiçoar sua senhora. E naquela época, mulher que não engravidava era dita como maldita. E ela aproveita e ela começa a tirar sarro da cara da sua senhora. Eu estou grávida, você não está. Veja que o plano começa a dar errado, porque foi a base da ansiedade. Interessante aqui contribuir uma coisa histórica para os irmãos assim, ter ciência. Por que essa escrava está com liberdade de desprezar a sua senhora se é uma escrava? Eu vou dizer por quê. Veja, Abrão e Sarai viviam sob as leis da Mesopotâmia. A lei de Moisés não estava ainda aqui, porque Abraão é antes de Moisés. Então, eles viviam sobre essa lei e costumes. E essa lei tinha o nome de Lei de Hammurabi, ou Código de Hammurabi. Então eles caminhavam socialmente debaixo desses códigos.
Então essa lei, o Código de Hammurabi, protegiam a primeira esposa que tivesse essa reação contra a escrava. Ou seja, a Agar, ela estava protegida por lei, e a primeira senhora dela não podia rejeitá-la. Então, a Agar se viu protegida pela lei, a senhora não pode fazer nada comigo. Então, por isso que essa liberdade que ela tem de desprezar a sua senhora, porque pela lei a Sara não podia fazer nada. O fato é que quando nós não acreditamos, aqui tem um ponto para meditarmos, quando nós não acreditamos que Deus está na nossa estrada, que Ele nos convida para descansar, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansa, e não descansa, prejuízo virá, e consequências virão, por causa da nossa ansiedade. É o caso dela. Vamos ajudar a promessa de Deus, vamos fazer que essa promessa se cumpra. A ansiedade pulou para fora, planejou, vai dar tudo certo, dá certo nos outros, deu errado, porque colocou a ansiedade para governar, tirou a confiança do trono e colocou ansiedade. O carro está sem freio e começa a dar errado. Ela começa a se incomodar dentro de casa. A sua serva, que era obediente, agora tem um filho. Claro que Abraão pode estar encantado com o filho e ter dado um tratamento diferenciado para ela. Então agora aquilo que ela planejou sem Deus está dando errado, porque ela esqueceu de olhar para a voz de Deus. Assim como foi com Adão e Eva, Sara agora, vejam, verso 5, Sara vai culpar Abraão. Veja, verso 5, então Sarai disse a Abraão: caia sobre você a afronta que venho sofrendo. Coloquei a minha serva em seus braços, e agora que ela sabe que engravidou, despreza-me. Que o Senhor seja o juiz entre mim e você. Estamos diante de um conflito matrimonial. Estamos diante de um conflito matrimonial. Quem foi que teve a ideia, irmãos, de trazer a escrava para a promessa se cumprir? Foi de Sara. Mas ela está culpando quem agora, irmãos? Ela está culpando agora Abraão. Aqui os comentaristas falam que ela está culpando por causa do tratamento que a escrava faz com ela. Então Abraão tem que agir. Abraão tem que tem que bater lá na mesa. Ei, pare com isso. Então, quando ela vem reclamando, ela joga a culpa nele. Só que o que ela está vivendo é consequência do plano dela. E um joga a culpa no outro. Sua culpa, não é minha culpa, é a tua culpa. Conflito matrimonial, irmãos. E eu quero abrir um parênteses aqui. Diante de Deus, irmãos, se todos os casais crentes tivessem o temor da palavra de Deus, ser cheio do Espírito Santo, como Paulo diz em Efésios, nunca haveria conflito, nunca. Haveria aquele choque normal de marido e mulher. Mas se todo mundo fosse cheio do Espírito Santo, se todo mundo buscasse a oração, se todo mundo fosse submisso, qual é a vontade de Deus para o marido, qual é a vontade de Deus para a mulher, qual é a vontade de Deus para a relação. Tem até relação sexual na Bíblia, orientando marido e mulher. Mas nós somos rebeldes. A gente quer que seja da nossa maneira. A gente quer que Deus mande chuva para a nossa plantação, mas tem que ser da minha maneira, naquele lugar. Mas nós não queremos tratar aquilo que é para ser tratado, porque nós queremos agir da nossa maneira. Veja o conflito matrimonial, porque Deus não estava nesse negócio. Deus não estava nessa estrada que ela mesmo provocou. E Abraão está no meio, ele é culpado, porque ele não repreende a escrava. Se todos nós fôssemos, por isso que Paulo diz em Efésios, antes de recomendar o marido amar a sua esposa, e antes da esposa, ele recomendar a esposa ser submissa, ele diz antes, ele diz, olha, que todos tenham temor a Cristo. O resto é consequência. Se marido e mulher tivessem temor a Cristo, isso que eu estou fazendo, eu faria se eu estivesse na pele dele ou na pele dela, resolveria, irmão. Agora, pegar uma estrada sem Deus, haverá prejuízos, pode ter certeza, prejuízo para os filhos, prejuízo para a relação.
Porque, irmãos, Deus tem o melhor plano para mim e para nós. O problema é que esse pescoço é duro para que a vontade de Deus esteja sobre nós. Por isso que Moisés disse: esse povo aqui é um povo de dura cerviz, não encaixa para a vontade de Deus sobre eles. São rebeldes, levados pela ansiedade. Mas veja, irmão, existem outras situações também que levam servos de Deus a pagar o preço por não ter confiado, além do casamento, como é o caso aqui. Mas existem outros casos. Pessoas que vê que não há nenhuma condição financeira de comprar algo, mas entra por causa da ansiedade. Entra nessa conversa. Não, o outro tem, eu vou ter também. Vê que o seu recurso, o seu orçamento não cabe, mas a minha ansiedade, eu preciso assistir a Copa do Mundo, a televisão maior. A minha ansiedade quebra a família toda. Crise na casa é um dos pilares também da crise matrimonial, a vida financeira. Quebra. Eu quero. Mas como é que vamos ter? Eu quero. Tem aquela... Novembro tem aquele, esqueci o nome, que Black Friday, né? Black Friday. Aí eu vou ali. Uma semana antes eu bati foto de um produto que eu queria comprar. Eu quero ver se a Black Friday funciona. Muito bem. Eu bati uma foto. Aí no dia do movimento eu fui lá. Quando eu olhei, aumentou. E aí coloca um valor, era tanto e agora é tanto. Aí eu mostrei até a vendedora, e não era esse preço aqui não. Esse consumidor tem que ser na Black Friday, senão o mundo vai acabar. Antes de eu voltar eu tenho que comprar. Arrebenta a família. Ansiedade. E o mundo capitalista sabe que nós somos ansiosos. Coloca propagandas na televisão. Você fica olhando, avisa ali, convidando. Go, vem, você. Eu tenho que ir. Só Deus sabe o que vai acontecer. Deus sabe o que vai acontecer. Ansiedade. E outros casos também. Jovens que não param. Alguma moça parou aqui para orar: Senhor, por favor, Senhor, que o Senhor traga um servo teu para eu casar. Alguma moça já orou assim? Algum jovem já orou assim? Senhor, que seja tua, eu orei. Vocês acham que Carla é uma mulher de Deus? Acham ou não acham? Estão de máscara, então ninguém está respondendo nada. Oração. Senhor, eu quero que uma mulher que me acompanhe. Eu já era pastor, eu fui ordenado pastor jovem. Eu não era casado. Então, que ser uma mulher, Senhor. Então, eu orei. E olhe que, apesar da estrutura, havia algumas alternativas. Porque pregador encanta, a oratória encanta, né? Orelha grande, magão assim, mas o pessoal, é um gato. Muito bem. Mas aí, veja, eu orei: Senhor, isso é para ser mesmo? Eu lembro como hoje, eu indo para a igreja, eu estava em dúvida: Senhor, se for a Carla mesmo, Deus, aquela esquina, que ela nunca pegou aquela rua, ela sempre pegava 4 ruas depois para ir para a igreja. Se for ela mesmo, Senhor, que ela entre aqui, naquela esquina, irmãos. Quando eu cheguei perto da esquina, quem foi que entrou ali, meu irmão? A Carla e a mãe dela entram naquela estrada. Eu lembro a roupa que ela estava usando, o sapato que ela estava usando. Essa coisa, mas isso é muito místico. Então vá na sua ideia. Não busque a oração. Não busque tantos casais que eu já aconselhei, que se arrependem de ter casado. Tantos casais que a mulher fala assim: pastor, minha mãe me avisou. A família do cara me avisou. Aí você diz: pastor, Deus nunca falou comigo. Falou sim. Usou a mãe, usou o pai, usou o amigo. Os amigos chegam: rapaz, deixa esse rapaz. Esse cara não presta. Não, ele presta, é de Deus. Deus usa os meios para falar com a gente. Mas um desespero, é uma ansiedade. Qualquer um que olhar para mim, aí vai casar? Peraí, rapaz, calma. Casamento não é também a última cocada, não, irmão. Não é a bala que matou Joleno. Meu Deus, se não for isso, eu vou morrer. Para de assistir novelinha. A vida é real.
Na televisão, o mocinho acorda já brilhando com perfume. Na vida real, é o cabelo assanhado. É a vida normal, calçãozão lá, cabeludinho, e aí por diante. Então é preciso, Senhor, eu quero estar na tua vontade, vou me dedicar aos meus estudos, eu quero chegar mais. Agora, se aparecer, é claro que você não pode virar uma múmia. Um servo de Deus aparece, e aí? Você fica na tua, demônio. Não é desse jeito. Mas vai na tua, agora essa ansiedade, se arrebenta, irmão, se arrebenta, pode ter certeza. Quantas mulheres estão chorando na igreja porque o marido não vem para a igreja? Quantas mulheres estão chorando em casa porque o marido não deixa vir para a igreja? Sabe o que é isso? Ansiedade. Quer que Deus faça? Está aí, ó, prejuízo para ela. Planejou sem Deus, quis ajudar a Deus, quis enfeitar como se o plano fosse de Deus, se arrebentou. Crise dentro de casa. E aí, irmãos, Abrão vai responder no verso 6. Abrão diz assim, ó: respondeu Abrão a Sarai: sua serva está em suas mãos, faça com ela o que achar melhor. Então Sarai tanto maltratou Agar, que esta acabou fugindo. Eu quero que você preste bem atenção nesse verso. Abraão autoriza Sarai a fazer o que ela quiser. Sabe o que é isso aqui, irmãos? É um costume também. No código de Hammurabi, que é a lei da época, a senhora que se sentia desprezada em tal situação, ela não podia vender escravo, porque a escrava está protegida pela lei, mas podia marcá-la com a marca de escrava e jogá-la para ficar com outros escravos. Ou seja, ela saía da casa que ela tinha um certo benefício, e aí a dona da casa podia marcar ela: você é escrava, uma vergonha, e aí você vai morar com os escravos. Ela podia fazer isso, mas não podia vender. E outra lei que havia na época, a lei de Ur-Nammu, prescrevia que uma concubina insolente, que é o caso dela, a dona podia pegar a concubina e esfregar em um quarto cheio de sal, para envergonhá-la. Mas por que ela fala com Abrão e Abraão autoriza? Porque dependia de Abrão. Então, quando Abrão falou assim: eu autorizo que você faça conforme a lei, ou seja, você pode maltratá-la. Abraão autoriza ela tomar a situação. Veja que situação. Nem Sara nem Agar se portam bem. Aqui Sara é cruel e tirana. A serva é impertinente e subordinada. Resultado disso, irmãos, o plano de Sara no verso 1 entra em fracasso no verso 6. A ideia de ter um menino foi fracassado, porque agora diz o texto que o menino com a mãe está saindo, está fugindo, está dando tudo errado. Então aquele plano no verso 1, ela vai ter um filho, vai habitar com a gente. No verso 6, ela está indo embora. A Agar, a escrava, está indo embora com seu filho. E aqui eu quero terminar, meus irmãos, que eu vou parar por aqui. Domingo pela manhã eu continuo. Mas eu quero trazer uma aplicação para nós nessa narrativa. Essa história ilustra o contraste entre a graça soberana e a liberdade humana, esforços e escravidão humanos. Veja, os teólogos chamam isso de sinergismo. O que é isso? É a ação combinada entre dois ou mais fatores que contribuem para o resultado final de um processo ou atuação. O que é isso? Sinergismo são duas forças que trabalham com propósito. Nesse momento, essa luz agora, está havendo sinergismo agora no reflexo dessa luz. O positivo e o negativo estão trabalhando para a luz aparecer. Quando o homem quer ajudar a Deus, vai dar errado. Não existe sinergismo em Deus. Deus não fica esperando: ei, você pode me ajudar na minha promessa? Deus não precisa de nós para executar os seus propósitos. Deus não precisa dessa união. Em outras palavras, o sinergismo é a tentativa independente de ajudar a Deus a concretizar seu propósito. Sara estava querendo ajudar a promessa, mas em Deus não existe isso. Essa união, esse sinergismo só leva ao desastre, só dá errado, irmãos. Só dá errado. Veja a consequência disso. Sara
perde o respeito, Agar perde um lar, e Abrão experimenta dor de cabeça pela perda de uma esposa e a rejeição de um filho. Perdeu a cabeça. Mas por que demorou tanto, pastor? Por que Deus demorou tanto? Abraão já estava velho. Por que Deus não respondeu logo? É tão simples. Porque aí, se Deus tivesse respondido antes, não ia gerar essa confusão. O autor de Hebreus explica, irmãos. O autor de Hebreus diz assim sobre Abrão: e esse já amortecido, ou seja, envelhecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu. Foi propósito de Deus a velhice deles. Deus quis que Abraão e Sarai ficassem velhos, pois Deus quis mostrar que a glória é dele e o plano é dele. Deus quis escolher um homem que era casado com uma mulher estéril. Mas por que Deus não escolheu outro casal? Alguém que só pelo cheiro já engravida? Não, Deus escolheu alguém que não podia ter filho, para mostrar para a nação. Quem está começando essa nação não é uma coincidência da humanidade, não, é um Deus impossível, que chama um casal e deixa esse casal envelhecer para ter um filho, para mostrar para a nação toda. Eles não podiam, mas eu posso, porque o plano é meu. Amém, meus irmãos? Sempre que deixamos de confiar em Deus, a gente faz igual Agar. A gente começa a fugir para a direção errada e acabamos sendo confundidos. Meus irmãos, se você está obedecendo ao que diz, o que Deus diz na sua palavra, pode agir pela fé e saber que Deus vai honrar. Então, irmãos, não tem como erro. Davi mesmo disse: olha, eu nunca vi um justo mendigar o pão. Davi disse. Se nós submetermos as escrituras, os crentes hoje têm medo de estudo bíblico, fazer o quê? Vamos estudar a Bíblia, pelo amor de Deus. Eu quero é cantar. Igreja que canta 2 horas, prega 15 minutos. Eu quero uma coisinha para a minha alma. Os crentes têm medo de estudo bíblico? Não gosto não, é um tédio. Essa é a razão. Pastor, porque minha filha está assim? Pastor, porque minha filha não está... Minha filha, você não está frequentando a igreja? Tu vai para o estudo bíblico? Tu ama a palavra? Não ama? Está reclamando de quê, rapaz? Então veja, que se nós submetermos a palavra, não é que depende de mim, você tem na sua casa, não, você tem no seu celular, pregadores fantásticos, pregadores, professores top, você tem na palma da sua mão. É só você lá. Eu quero aqui Augusto Nicodemos, eu quero um estudo sobre isso, vários estudos, várias palavras de edificação. Eu quero Hernani Dias, eu quero Paulo, eu quero. Você tem na sua mão, irmão. Não depende mais da pregação do domingo à noite, nem da quarta, não depende mais. Claro, tenha cuidado com outros pregadores que só falam besteira. Mas hoje, não quero saber. Mas como é que tu vai saber qual é o caminho de ser abençoado? Se a gente não estuda a palavra, a gente fica na superficialidade. A gente fica dependendo da tradição dos pastores, da tradição da história. Não, irmãos, a Bíblia é atual, é para a gente hoje. Qual é a vontade de Deus para mim? E se eu me submeter à vontade de Deus, não tem como dar errado, irmãos. Veja, sempre que estivermos vivendo pela fé, Deus nos dará alegria e paz. Diz lá Romanos 15:13, e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer. Qualquer situação que os irmãos estejam vivenciando, qualquer um, o Deus de paz vos dará gozo e paz. Estava falando com o irmão essa semana. Meu amigo, no momento mais crítico da tua vida, tu não vem para a igreja. Tu estás se entregando para aliviar as tribulações. Deus diz que nos dará, vai encher a gente de gozo e paz. Carlinhos estava falando da mãe dele essa semana. Aquela luta, mas estava lá, dentro dela estava o gozo e a paz, até o fim da sua vida. Gozo e paz. Ah, pastor, está acontecendo uma coisa terrível, eu estou perdendo isso. Deus dará gozo e paz.
Não é que você vai ficar sorridente, feito um palhaço. Eu estou aqui, irmão, sem dinheiro, estou desempregado. Não, Deus vai dar paz. Quantos? Um irmão que passou 8 meses sem emprego, um pai de família, e me procurou depois de 8 meses, pastor. Olha, pastor, louva a Deus pelos 8 meses que eu passei de aflição, porque quando estava acabando a comidinha, Deus mandava uma cesta básica. 8 meses até que o emprego chegou. Deus dará paz, irmão. E aqui eu escrevi um comentário do romancista escocês George MacDonald. Olha o que ele diz aqui, eu coloquei até na tela aí, ó. Ele diz: em tudo o que faz sem Deus, o homem fracassa desgraçadamente, ou alcança o sucesso ainda mais desgraçadamente. Eu acho bonito isso aqui, porque ele coloca as duas situações. Sem Deus, você fracassa de forma desgraçada. Mas de repente você alcançou o sucesso. Mas quem chega ao sucesso sem Deus, pergunta se tem paz. Madonna, cantora mundial, né, conhecida, pop rock, adorada, venerada. Ela diz em sua entrevista que ela não consegue ter satisfação. Ué, a gente imagina, se eu tivesse naquele nível, eu ia ficar tão tranquilo, eu ia comprar uma ilha, eu ia comprar um continente, eu ia comprar as melhores casas, eu ia viver um ano sabático, eu ia viver tranquilo. Ela disse: eu não consigo ser satisfeita. Sabe por quê? Desgraçadamente, ela alcançou o sucesso sem Deus. Irmão, a gente às vezes quer um caminho e quer que Ele esteja com a gente. Talvez, irmão, você nessa noite, e assim eu termino, nessa noite talvez você seja uma Sarai da vida, não está se reconhecendo como essa Sara do verso 5, do verso 6, você está uma tirana, você saiu do caminho, e você não está se reconhecendo. Meu Deus, por que eu estou dessa forma? Talvez essa noite você seja um Abraão da vida, que aceitou o caminho da ansiedade, e jogou as fichas. Eu quero saber mais não. Talvez você seja um. Talvez você esteja nessa noite uma H do verso 6, sendo humilhada pelas consequências dos erros dos outros. Talvez você esteja nessa noite aqui. Irmãos, talvez você está sendo fruto de uma ansiedade dos outros. Quantos filhos, você tem uma ideia, dando um exemplo, quantos filhos estão nas clínicas da psicologia, querendo restaurar um elo perdido, por causa das consequências do pai e da mãe, de um divórcio, da falta do carinho, da ausência do pai, da ausência da mãe. Quantos seres humanos que não conseguem desenvolver a vida, porque foram marcados lá atrás, igual a H. H foi consequência do erro da ansiedade. Talvez você seja um H nessa noite. Talvez você esteja marcado. Talvez você presenciou consequência no seu lar e vive essa vida amargurada, consequência de erros. Eu quero dizer uma coisa para vocês, irmãos, que Deus vai, domingo eu vou falar sobre isso, Deus vai organizar essa bagunça na casa de Abraão. Mas por enquanto, você que está vivendo esse capítulo horroroso dessa humanidade, irmãos, desconfiada, você que nessa noite esteja vivendo esse capítulo 16, olha, Deus está lhe chamando você de volta para o capítulo 15, e veja que o Deus soberano é o Deus da aliança, que nos diz, no verso 7 do capítulo 15, ele diz: eu sou o Senhor, Senhor aqui, eu sou Jeová, o autoexistente, o eterno. Você que está nessa estrada, na estrada 16, do capítulo 16, arrependa-se, se humilhe, peça a Deus graça e volte para o capítulo 15 e veja Deus dizendo: eu sou o autoexistente, eu sou o Jeová. Volta! Eu lembro que eu fui para a Bahia, para o projeto missionário, eu fui de carro com os meninos da família, lá para Canavieira, e eu lembro que eu estava com o GPS,
E o GPS, eu saí da BR-110, sinalizada, tranquila, e me jogou numa estrada de barro, indo para a cidade, uma reta para a cidade. Só que eu imaginei que ali, deve ser o início, essa parte de barro, e deve completar em alguma estrada boa. E foi algumas horas, e cadê uns buracos, como eu comecei a pensar, eu acho que aqui não está para transitar, porque o carro é um buraco, uma coisa esquisita, mas eu caminhei com a esperança que ia chegar a uma estrada boa. Foi até que lá na frente eu encontrei uma pessoa, porque só tinha mato, uma mata, e tinha muito mato na estrada, ou seja, era uma estrada que não se usava mais. E eu cheguei a um determinado momento que eu disse, uma alma, por favor, que apareça. E apareceu um homem de bicicleta e disse, eu perguntei, aqui vai para Canavieiras? Ele disse, não, olha, aqui ia para Canavieiras. E não tem como chegar mais, porque a ponte não foi mais conservada, caiu e tal. O Senhor errou o caminho, a Canavieiras fica na outra entrada, o senhor tem que voltar. Irmão, depois que você anda, olha, quem dirige gosta de chegar. Agora, quando você erra o caminho, é horrível, que tem que voltar. E eu tive que voltar a passar pelos mesmos buracos, mas a estrada estava me esperando lá, a BR-110 estava me esperando, a segurança da BR-110 estava me esperando, e eu voltando com as consequências, eu voltando para a BR. Logo após descobrir uma estrada boa que vai para Canavieiras. Deus está lhe chamando para o capítulo 15. Deus está na estrada, você pegou um atalho, você fez da sua maneira, eu vou por aqui porque eu quero dessa maneira. Volta para a BR. Deus lá está dizendo, eu sou Jeová. Pedro diz para você nessa noite, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Fiquemos em pé, meus irmãos. Feche seus olhos. Quantas Saras temos aqui nessa noite? Quantos Abraãos temos aqui nessa noite? Quantas Agás temos aqui nessa noite? Eu já entrei nessa estrada do capítulo 16 e oro a Deus para que não entre, mas provavelmente a minha humanidade vai entrar no capítulo 16 nessa estrada emburacada. Mas se você estiver nessa estrada emburacada do capítulo 16, levado pela ansiedade, que queira que resolva, que tem que ser dessa forma, para. Jeová está te esperando na estrada do capítulo 15, porque para ele não alterou nada. O carro pode estar cheio de buracos, todo melado, todo sujo de poeira, mas a estrada está intacta, está lhe esperando na estrada. É de lá que você não devia ter saído. Conserta a tua vida, conserta a tua casa, volta para o teu Deus. Não há sucesso sem Ele, não há bênção sem Ele. Você preparou uma bomba pelas consequências da sua escolha, mas Deus organiza, Deus desativa as bombas quando há um arrependimento para voltar. Volta para a estrada. Lembra como tu eras. Você lembra como você era? Eu sei que você lembra. Meu Deus, como eu orava, como eu buscava, como eu era sensível. Sim, volta para a estrada. Você não está mais se reconhecendo. Meu Deus, como eu tenho o costume de esperar, de ter calma. Veja como eu estou brigando com todo mundo. Eu quero fugir como Agar. Volta para a estrada. Não continua esse atalho. Não continua nesse atalho.
Nos humilhemos diante dele, irmãos. Nos humilhemos. Senhor, me perdoe. A Bíblia diz que o Senhor é cheio de misericórdia. E vamos falar isso domingo que vem. Cheio de misericórdia. Você não tem um Deus homem que lembra a tua conta. Tu tens um Deus cheio de misericórdia, que diz que ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como carmesim, eles tornarão brancos como a lã, diz o Senhor Jeová. Creia nisso. Sai desse buraco, vem para a estrada que Jeová já projetou. Deixa de ser teimoso. Deixa de ser teimosa. Jeová sabe mais do que você, porque foi Ele que criou. Oh Deus, oh Deus, somos teimosos sim, somos sim teimosos. Eu gosto de atalhos, eu gosto de sentir que eu estou na direção. Eu não abro mão do meu jeito de ser. Nos perdoe, amado Pai, nos perdoe, tenha misericórdia de nós. O gozo e a paz está em Ti, Deus. O refrigério da alma está em Ti, meu pastor. Glória ao Teu nome, glória ao Teu nome. Glória ao Teu nome, amado Deus. Cantemos. Cantemos ao Deus Jeová, o Todo-Poderoso, o Eterno. Cante para Ele, em nome de Jesus. Eu não consigo entender. Sim, Pai. O que eu fiz para merecer. Oh, meu Deus. O rei que o Glória a homem se tornou, e os meus pecados suportou. Seu nome é Emanuel, o Rei dos Reis é o Senhor. No gesto simples de amor, no jumentinho triunfou. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra canta Ao Messias, ao Messias. Oh, A morte não pôde deter, o sangue derramado foi. Ao terceiro dia ressuscitou. oh Pai, graça maravilhosa, graça. Seu nome é Emanuel, o Rei dos Reis é o Senhor. No gesto simples de amor, no jumentinho triunfou. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra canta ao Messias.
terceiro dia ressuscitou. Yeshua, Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. 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 A terra canta ao Messias, a morte não pode deter, o sangue derramado foi ao terceiro dia, ressuscitou. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, toda a terra canta ao Messias, a morte não pode deter, o sangue derramado foi ao terceiro dia, ressuscitou. Ressuscitou. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso grande Pai, e as divinas consolações do Espírito Santo de Deus, seja hoje com todo o povo de Deus. E a igreja diz: boa semana na presença do Senhor, meus irmãos. Deus abençoe a todos. O justo viverá da fé.